Olá, queridos! Olá, queridas do canal Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com o nosso quadro Esclarecendo Dúvidas. E são muitas dúvidas da língua portuguesa. Uma delas é uma dúvida muito comum e nós já recebemos vários pedidos em relação a esse conteúdo. É para saber a pronúncia correta do verbo pegar. Qual é a pronúncia correta? É pego ou pego? Eu devo pronunciar pego ou devo pronunciar pego? Há uma dúvida em relação a isso. E para que não reste nenhuma dúvida, é claro que eu já conheço a resposta, mas consultei vários gramáticos, vários linguistas, porque às vezes há versões diferentes para a mesma dúvida, para a mesma dificuldade. Começo citando o gramático Domingos Pascoal Segala, e ele resume de uma forma muito simples. Ele diz que essa questão se resume ao particípio passado e que a pronúncia correta do verbo pegar é pego. Pego. Ele havia pego a pulseira. Pego com o timbre do E fechado. Pego e não pego. Pego, ele havia sido pego pela polícia, ou ele foi pego pela polícia. Então, de acordo com o Segala, essa é a forma correta. E o Segala ainda explica de maneira muito clara que você só deve usar o verbo pegar com o timbre aberto, com o E, com o timbre aberto, pego. Você só pode usar se o verbo estiver no presente do modo indicativo. Qual é o presente do modo indicativo? Eu pego, tu pegas, ele pega. Nós pegamos, vós pegais, eles pegam. Essa é a conjugação do verbo pegar no presente do modo indicativo. E neste caso, a vogal E permanece com o timbre aberto. Portanto, eu pego, tu pegas, ele pega. Aí, neste caso, não há dúvida. Agora, quando eu me refiro ao particípio passado, quando o verbo pegar significa algo que já passou, então eu vou usar o timbre fechado da vogal. Exemplo, o assaltante foi pego pela polícia. O assaltante foi pego pela polícia e não foi pego. Por quê? Porque é algo que já aconteceu, é algo que se refere ao passado. Portanto, não há nenhuma dúvida em relação a essa pronúncia do verbo pegar. É certo que o verbo pegar tem pronúncia aberta apenas no presente do modo indicativo. É consenso entre os estudiosos do idioma que a pronúncia deve ter timbre fechado. Então, ele foi pego em flagrante. O ideal é que se pronuncie ele foi pego em flagrante. Devido ao uso da língua no cotidiano e também algumas pessoas que trabalham com a língua diariamente, como os jornalistas, os radialistas, alguns passaram a utilizar o verbo com a pronúncia, com a vogal aberta. A pessoa foi pega, mas na verdade, a maioria dos linguistas, a maioria dos gramáticos entende, há um consenso entre eles, e eles entendem que a forma correta é pego e não pego. O Domingos Pascoal Segala é o primeiro exemplo do qual estamos falando, embora algumas pessoas, e devido à mudança do sotaque em determinadas regiões do Brasil, o Brasil é um país imenso, é um país continental. Então, em alguns locais, as pessoas tendem a usar o pego. Mas, na verdade, é uma forma cotidiana, é uma forma coloquial, é uma linguagem informal, de acordo com todos os linguistas. Outro que pensa assim é o Napoleão Mendes de Almeida, que também defende essa ideia. A pronúncia deve ser sempre fechada. O que foi que aconteceu ao longo do tempo? Antes,
a palavra pego tinha um acento circunflexo e perdeu esse acento há muito tempo. O acento não existe há muito tempo. Apenas a pronúncia tem o timbre fechado. Mas é claro que o acento circunflexo não deve estar grafado. Essa é uma questão que todos os linguistas, eu consultei vários, só para que não reste nenhuma dúvida, todos eles concordam que a pronúncia deve ser pego ou pega, ou pegos, mas não pegas ou pegos. Não, essa pronúncia não está de acordo com o padrão. Mesma coisa em relação ao Silveira Bueno, que é outro autor que também defende essa ideia, defende essa norma. Cândido de Oliveira também pensa assim. Otelo Reis. E, aliás, o Otelo Reis, ele foi ainda mais insistente, ele foi ainda mais forte, mais intransigente, e diz claramente que essa forma é uma forma errônea, que não devemos usar. Que é uma forma de cunho popular, que as pessoas usam. Esse uso deve ser respeitado, é claro, mas não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Por isso, os exemplos vão se sucedendo. Os assaltantes foram pegos pela polícia. Ou então, a fugitiva foi pega pela polícia. Ou ainda, as fugitivas foram pegas pela polícia. E assim vai. Então, porque a forma foram pegas não está adequada, não está de acordo com o padrão da língua portuguesa. E eu citei esses autores só para que fique bem claro, porque alguém defende, algumas pessoas, alguns autores defendem essa outra forma, alegando que essa forma pega se incorporou ao uso da língua portuguesa. No entanto, a maioria dos gramáticos, dos linguistas, não concorda exatamente com isso. Portanto, está aí esclarecida essa dúvida em relação a pego ou pega. Você só vai usar o verbo pegar com o timbre aberto no presente do modo indicativo. Em nenhum outro caso. Quando se referir ao passado, tem que ser pego. Agora, no presente, você vai dizer pego, porque você vai conjugar eu pego, tu pegas, ele pega, nós pegamos, vós pegais, eles pegam. Portanto, está devidamente esclarecida essa dúvida. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Continue acessando o canal, o Português do Aurélio. Ativem o sininho para receber notificações. Também inscrevam-se no canal. É importante que você faça a inscrição. Compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos e sugira novos conteúdos, porque estamos aqui para atender a todas as solicitações. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.